Olá, bom dia, bom dia. Estamos fazendo nossos testes aqui para começar o nosso bate-papo. Se alguém entrar, por favor, e quiser dar um retorno para nós de como que está, especialmente som. Som é sempre uma dificuldade para nós. Seja bem-vindo todo mundo, seja bem-vindo Daniel, Michel, Natália, Viviane, Thalita, valeu Natália, Letícia, seja bem-vinda, Silvio, Deus te abençoe meu irmão. A gente vai bater papo um pouquinho, todo mundo que está chegando, seja bem-vindo. Nós vamos ter uma interferênciazinha aqui no Instagram especialmente. Flávia, Rubens, grande Rubens, Deus te abençoe. Kleber. Renan, seja bem-vindo. Bom dia, Silvio. Obrigado, meu irmão, pelo retorno, viu? Deus te abençoe. O pessoal do Instagram está se ajeitando aqui. Como é que sai? Silvia, Deus te abençoe, Silvia. Peraí. Marcos, o pessoal do Instagram que está apanhando aqui, Marcos, um pouquinho. Tá, eu só quero. Elisângela, Deus te abençoe. Álvaro, bom dia, meu irmão. Fátima, que bom que a gente pode estar junto. Minha antiga e querida amiga Meire, obrigado por você, abraço aí. Valeu, Alicélia. Eu preciso só do meu relógio, Nayataone, se me arrumar. Valeu, gente. Povo bom, a ideia é o seguinte. A ideia primeiro é que nós paremos e foquemos um pouco a nossa vida na presença do Senhor. Hoje é domingo e nós aprendemos que domingo é dia do Senhor, né? Dia que a gente para adorá-lo, é dia que a gente para buscá-lo. E nesse tempo especial, um tempo de muita dor, um tempo de muita angústia, um tempo de muita preocupação, nós aqui no Brasil ainda vivendo uma certa tranquilidade quando nós nos comparamos com a Itália ou com o Irã, ou aquilo que a China viveu, ou aquilo que a Espanha está vivendo hoje, né? Vânia, Deus te abençoe, Vânia, Deus abençoe você, viu, querida? Mas nós sabemos que a gente vai viver tempo difícil, né? Aqui, especialmente a semana que vem, algumas pessoas já essa semana já estão vivendo essa angústia. Então nós estamos parando. A Igreja Presbiteriana do Brasil resolveu fazer desse domingo um dia de jejum e oração. Então alguns de nós estamos vivendo essa proposta. Valeu, Ieda, Carla Janaína, abraço, Carla, bom te ver. Perla, abraço aí, a moçada da UMP no Instagram, abraço para vocês. Então, a ideia é a gente parar agora, a gente tentar ocupar o nosso tempo também, porque é um tempo que a gente fica muito em casa. Às noites, eu vou tirar todos os dias um momento para a gente estar no Facebook à noite, mas hoje a gente vai parar agora de manhã especialmente para poder estudar a palavra de Deus. Nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor e vamos pedir que Ele esteja ouvindo as orações do seu povo. Ao mesmo tempo, nós vamos parar e vamos estudar um pouco uma lição. Mano Vidal, grande abraço para ti aí em Campo Grande, viu? Deus te abençoe. Nós vamos parar para ler a palavra de Deus e vamos parar para estudar um assunto. O nosso assunto hoje é um assunto tirado dessa lição, dessa revista, a revista Nossa Fé, da Igreja Presbiteriana. O assunto geral é o cristão e o trabalho, e a gente vai falar especialmente hoje sobre o trabalho, o que é isso. Veja, ao mesmo tempo que eu estou tentando mudar o foco um pouquinho, a ideia é que a gente possa sair um pouco desse assunto que tanto nos agonia nesse tempo, a gente discutir um pouquinho aqui, tá? Mas ao mesmo tempo que a gente está saindo do assunto,
prestando atenção sobre a importância do trabalho como sendo um instrumento da bênção de Deus à humanidade. Nesse tempo, nós vamos estar refletindo especialmente sobre o trabalho do pessoal da saúde. Veja a importância que tem cada profissional de saúde nesse tempo. Eu gostaria de te convidar para estar orando por eles, né? Por todas as pessoas. Lucas, um abraço para você aí, meu irmão. Gostaria muito de estar aí hoje, né? Hoje era tempo de estar por aí, mas não foi possível. Então a gente está por aqui. Então veja bem, nós vamos orar pela nossa vida, pelos trabalhadores da saúde, nós vamos orar pelos trabalhadores de modo geral e vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo de conversa, tá bem? A gente vai estar refletindo como que o nosso trabalho glorifica a Deus, como que o nosso trabalho pode ser colocado a serviço de Deus e em um ponto de referência, a gente sempre pensa nas pregações dos padres, dos pastores, dos religiosos em geral, mas eu sempre chamo a atenção do sacerdócio dos professores, né, que os professores sempre exercem um sacerdote. Está aí, Naê, minha amiga, você é uma dessas sacerdotisas aí, né? O trabalho que os sacerdotes da educação fazem, mas também os trabalhos que outros profissionais fazem e que servem muito como instrumento de Deus. Então, nós vamos orar nesse instante, tá? Pedindo que o Senhor esteja nos abençoando na nossa conversa, mas também abençoando cada família que está vivendo a sua dor onde estiverem. Pai Celeste, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, que queremos parar nesses 30 minutos, talvez, para conversar um pouco sobre um tema, mas ao mesmo tempo queremos colocar diante de Ti a vida de cada família na terra que está vivendo tensão, preocupação, angústia. Nos lembramos aqui das famílias chinesas, das famílias iranianas, das famílias espanholas, das famílias italianas, desses que tanto saem na mídia, mas queremos nos lembrar aqui de cada família brasileira que também vive essa situação de tensão e queremos pedir profunda misericórdia do Senhor sobre cada família pobre, sozinha, que vive a angústia dos seus próprios limites e às vezes não tem as mesmas condições que outros. Que o Senhor tenha profunda misericórdia, Pai. Que o Senhor use alguém em algum lugar para poder abençoar essas pessoas. Abençoar com atenção, abençoar com partilha, abençoar com cuidado. Pai, queremos pedir a Tua direção sobre quem está assistindo, sobre quem vai assistir depois, sobre cada pessoa na sua casa, no seu lugar, que tirará um tempo para poder buscar a Tua presença. Nós estamos impedidos de nos reunir no templo, mas continuamos igreja e agradecemos porque temos esse recurso agora, Pai, também da gente poder se comunicar. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor. Quem estiver triste, Deus, que receba do Teu consolo. Quem estiver enlutado pela perda de alguém, que possa receber do Teu carinho, Deus, do Teu cuidado, da proteção do Senhor. Quem estiver longe de Ti, ó Deus, que seja sensível ao Senhor nesse tempo e possa se voltar. E assim, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre nós no estudo da palavra. Muito bem, nosso bate-papo, eu vou explicar de vez em quando aqui o que está acontecendo nós temos um tema, uma angústia nesse tempo, que é a situação do povo diante dessa pandemia que tomou conta de nós, mas nós queremos mudar o foco um pouquinho, mas sempre lembrando que Deus está utilizando da vida de pessoas para poder abençoar as outras pessoas que são os nossos profissionais de saúde, né? A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 19, o seguinte, Gênesis 2, 15 a 19: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É importante que a gente já leia esse versículo lembrando que esse é um trabalho que Deus deu ao homem, ou seja, uma função que Deus deu ao ser humano, que era cuidar da sua criação, que era cuidar do jardim, vamos dizer assim. Portanto, a gente precisa tomar um cuidado já na hora que lê esse versículo, porque frequentemente as pessoas leem esse versículo como sendo um lazer,
e depois o trabalho como sendo um castigo. E as coisas não funcionam bem assim, né? A ideia aqui é: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Veja, o convite aqui da leitura é a gente poder perceber que quando Deus criou o ser humano, Ele deu ao ser humano uma responsabilidade de cuidar do jardim, de cuidar da criação. A criação estaria sob o gerenciamento do ser humano, né? Ele pode fazê-lo bem feito ou pode fazer mal feito. E aí a queda, aquilo que a Bíblia chama de queda, o pecado, fez com que o homem perdesse essa conexão íntima com Deus, o Criador, e, consequentemente, com a criação, já que ele perdeu a sua comunhão espiritual. Então, ele deixa de cumprir a sua função com responsabilidade espiritual e passa a cumprir a sua função como alguma coisa para si mesmo. Essa percepção do ser humano atrapalhou muito, atrapalhou todo o propósito original, né, daquilo que Deus estava propondo. Perla, obrigado, é isso mesmo, Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 19, obrigado por colocar aí. Então, a gente para um pouquinho para nos perguntar exatamente sobre isso. Então, se Deus nos deu responsabilidade na terra, todas as nossas funções na terra têm um fim espiritual. Todas as nossas funções na terra têm um fim de adoração a Deus. Nós conseguimos entender que quando estamos lá no templo, estamos adorando, mas quando estamos no ambiente de trabalho, estamos adorando? Ou nós tentamos fazer uma separação entre o ambiente de trabalho e o ambiente religioso? Então, nós vamos olhar 5 pontos. E aí eu quero reafirmar aqui, estamos seguindo a lição dessa revista da Igreja Presbiteriana, tá? O cristão e o trabalho é o nosso texto básico aqui. Ele chama a atenção, primeiro, da visão grega de trabalho. A visão grega de trabalho, vamos lembrar que quando Jesus viveu, por exemplo, nós estávamos sob o Império Romano, mas o Império Romano era totalmente influenciado pela filosofia grega, que tinha sido o império anterior. A filosofia grega tomou conta do mundo ocidental como um todo, e a visão filosófica grega é que o trabalho era uma coisa ruim, era uma coisa que devia ser evitado quando possível, porque o trabalho tirava o prazer do encontro, tirava o prazer das amizades, tirava o prazer da partilha, e esses dias nós estamos vivendo essa tensão, né? Não estamos indo trabalhar, também não estamos tendo a liberdade de fazer o que queremos, mas temos a oportunidade de estar em família. Também está sendo um tempo bom, a gente está podendo ficar mais em família por aqui. Valeu, Priscila, privilégio, viu, querida, ter você e seu pai por aí. Vocês sabem quem vocês são para mim, eu estou emocionado aqui poder tê-los juntos, tá? Então, nessa visão grega do trabalho, para Hesíodo, né, uma figura importante na história grega, ele dizia que o trabalho teria sido começado pela deusa Eris, a deusa da discórdia, e o labor veio da caixa de Pandora como sendo um castigo de Zeus. Já Cícero, figura muito conhecido no nosso meio, especialmente pelos seus discursos, considerava o trabalho sem valor e sórdido. Veja, olha como que é importante a gente poder perceber. Para eles, o trabalho não era uma coisa
ruim em si. Eles só achavam que os homens livres não podiam trabalhar. Porque se eles eram livres, eles tinham que ficar sem o peso do trabalho, o dissabor do trabalho. Para eles, quem tinha que trabalhar era animal e escravo. Os escravos foram feitos para o trabalho, os animais foram feitos pelo trabalho. E porque foram feitos para o trabalho, quem tinham de trabalhar eram eles. Os homens livres iriam se ocupar da filosofia, da cidadania, de cuidar das coisas da política, né? Da satisfação dos seus próprios prazeres, das suas necessidades. Também tinham de cuidar do corpo, porque o corpo era o grande objeto do prazer que eles tinham, e se tinha que cuidar do corpo, alguém ia ter que fazer as outras coisas, inclusive os serviços em relação aos seus corpos, e quem iria fazer isso eram os escravos. Os escravos tinham sido nascidos para isso. Então veja, essa é a primeira reflexão nossa. A visão grega de trabalho fazia uma diferença. Os homens livres não precisavam trabalhar, não podiam ter o dissabor do trabalho. Os escravos é quem tinham de trabalhar. Mas isso faz a gente fazer uma reflexão, e aí vocês, tanto no Facebook quanto no Instagram, agora ou mesmo depois, já quiserem participar, a gente vai ficar interagindo durante a semana. A gente queria saber isso. Existe essa mesma visão hoje? As pessoas entendem o trabalho como sendo um peso? As pessoas entendem o trabalho como sendo alguma coisa que não era para si? Quem dera eu fosse rico para não precisar trabalhar. As pessoas têm uma visão de que assim, eu gostaria mesmo era poder levantar todos os dias de manhã e ficar tranquilamente descansando, como eu vivo no período de férias. Eu entendo o trabalho como sendo um castigo, ou entendo o trabalho como sendo uma forma de servir a sociedade, como sendo um instrumento de Deus. Essa é a primeira reflexão nossa. Então, a influência grega no Ocidente estabeleceu um padrão que talvez nós estejamos seguindo até hoje, e a gente precisa tomar cuidado com ele. O segundo ponto é a visão medieval do trabalho. Grande William Sharp, Dona Maria, abraço para vocês, viu, aí nos Estados Unidos. Deus proteja, cuide de vocês e muito obrigado por quem vocês são na minha vida sempre. Muito bem, nossa segunda parte é a visão medieval do trabalho. Os teólogos medievais, e aí vamos lembrar que a teologia foi profundamente influenciada pela filosofia grega, né? A teologia cristã foi profundamente influenciada pela filosofia grega, e aqueles primeiros anos que acabaram formando tudo aquilo que nós chamamos de Idade Média, também fazia com que os filósofos não tivessem uma visão muito diferente, os teólogos não tivessem uma visão muito diferente. Para eles, o trabalho era instrumentalmente bom, porque ele produzia resultados, gerava alimento para o nosso corpo, humilhava a nossa alma e ao mesmo tempo agradava a Deus. Então veja que eles acabam fazendo essas três coisas que tomaram conta da nossa percepção ocidental, de que a vida é feita do corpo, da nossa psique e do nosso pneuma, da nossa alma, do nosso espírito, né? Que a gente aqui no Ocidente tem isso mais ou menos definido. Então, para os teólogos da Idade Média, o trabalho tinha esse instrumento, ele servia para poder alimentar os nossos corpos, servia para afligir a nossa alma, a nossa psique, porque nós merecíamos isso, e ao mesmo tempo servia para agradar a Deus. Então, o trabalho não era visto pelos teólogos da Idade Média como sendo alguma coisa que servia para a glória de Deus. Não servia como algo instrumento de Deus. O trabalho era olhado como sendo uma forma de instrumento para esses três propósitos: alimentar o corpo, afligir a alma e glorificar a Deus. Então, eles olhavam o trabalho de uma forma muito influenciada pela filosofia grega. Mas aí a gente volta a perguntar:
Como é que nós vemos o trabalho hoje? Algumas pessoas estão partilhando aí que são muito felizes no seu trabalho, agradecem a Deus pelo seu trabalho e isso é bom a gente poder olhar. Então veja, nós especialmente nós cristãos, frequentemente olhamos o trabalho assim, eu não posso roubar, eu não posso atrasar, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que fazer de uma maneira que não gere uma discórdia no trabalho, enfim, eu tenho que ser alguém mais ou menos com um certo moralismo que, se não tomar cuidado, cai até num certo farisaísmo, né? É preciso a gente parar para perguntar como é que eu vejo o meu trabalho em termos de instrumento da fé. É possível eu entender que o meu trabalho está a serviço de Deus? Por exemplo, nesse tempo, é a avaliação que nós estamos fazendo, né? Quem são os grandes instrumentos de Deus no seu trabalho secular para abençoar o ser humano? É possível eu olhar agora e ver Deus agindo através de algumas profissões específicas para poder abençoar a humanidade? Nesse tempo de calamidade, é possível eu perceber Deus agindo? É possível eu perceber Deus falando? E aí nós temos já aqui essa palavra da Nayana, um abraço bem carinhoso para os nossos profissionais da área de saúde e outros profissionais que estão na ativa nesse tempo. Pois é, veja, olha que percepção interessante. Quando a gente pode olhar na hora da angústia o quanto que os profissionais da saúde estão sendo úteis, e aí nós fazemos nossas orações em casa, pedindo a Deus que Deus abençoe as famílias na terra. Deus está abençoando através dos profissionais de saúde, homens e mulheres que estão entregando profundamente as suas vidas, muitas vezes em risco, para poder nos abençoar. É mais ou menos essa percepção. Então a gente viu a visão grega, a visão da filosofia grega, o trabalho é um peso que os homens livres devem estar livres dele e que pesa sobre os animais e sobre os escravos. A visão medieval não mudou muito, influenciado pela filosofia grega. Os teólogos acabaram vendo o trabalho também dessa maneira, como sendo uma forma de alimentar os nossos corpos, uma forma de afligir a nossa alma e uma forma de agradar a Deus. Os teólogos a visão renascentista em si, não apenas da teologia, mas a renascença em si, eles tinham uma visão mais clara a respeito de Deus. Para eles, Deus não estava separado do universo, Deus não estava indiferente ao universo. A visão renascentista era que Deus era uma espécie de artesão do universo. E aí a palavra já vem carregada de sentido, né? Já vem carregada de muito sentido, porque se Deus é artesão, Ele é aquele que está fazendo, é aquele que está construindo. Então Deus demonstrou um grande poder, demonstrou sua sabedoria, demonstrou a sua disposição em criar, e aí as pessoas passaram a olhar as habilidades do homem como sendo uma disposição de Deus na criação. E aí o homem passa a se ver de uma maneira mais próxima àquilo que nós chamamos de imagem de Deus. Deus criou, Deus deu criatividade ao ser humano, né? Ou aproveitando a palavra do Nazilda aí, até para as tecnologias, por exemplo, que servem tanto, mas aí eu quero muito, Nazilda, que a gente saia dessa percepção muito religiosa o tempo todo. A tecnologia, ela não serve só para evangelização, só para comunhão nesse tempo, e está sendo maravilhosa, eu acho muito legal a tua palavra nisso, né? Mas a tecnologia também é utilizada hoje, por exemplo, para fazer cirurgias remotas, para fazer aula, para fazer tratamento, e isso tudo como sendo instrumento de Deus. O Giordano Bruno dizia que o trabalho ajudava os homens a desenvolverem suas capacidades criativas, que os levaria a exercer controle sobre a terra e cumprir o mandato que Deus havia dado.
Então veja, a ideia é que a gente pode olhar o trabalho como sendo essa capacitação que Deus deu ao homem para cumprir o mandato que lhe tinha sido dado lá na criação. Eu preciso perceber o meu trabalho dessa maneira, como que o meu trabalho pode estar contribuindo para uma melhor administração da criação. Quando eu trabalho nessa perspectiva, a minha visão de reino de Deus ganha um outro sentido. A minha visão de trabalho ganha um outro sentido. Então, a reforma protestante vai trazer a visão, e aí o Lutero é a figura mais conhecida nossa, né, em termos de reforma protestante, se bem que nós reformados, presbiterianos especialmente, somos mais influenciados pela visão do Calvino. Do Lutero, quando o fazendeiro estava removendo o esterco, quando a criada estava tirando leite, eles estavam agradando a Deus na mesma intensidade que o pastor quando estava pregando. Então, seja lá na fazenda, seja lá na oficina, seja lá na escola, seja lá no hospital, cada pessoa quando está trabalhando, ele está fazendo algo para Deus. Ele está fazendo algo dirigido por Deus. E de novo, agora está mais fácil da gente compreender isso. Quando nós olhamos as enfermeiras, quando nós olhamos os médicos, quando olhamos as pessoas que cuidam da burocracia nos estados, quando nós olhamos os cientistas agora correndo de todas as formas para tentar arrumar uma maneira de criar vacina ou de desenvolver medicamento para poder ajudar na recuperação das pessoas. Essas pessoas, de acordo com a visão reformada, elas estão exercendo a sua vocação. Eu creio que é muito importante que a gente entenda isso. É o exercício da vocação. E aí a Silvia nos lembra isso. Quando os garis estão na rua trabalhando, acessando a todo tipo de material que nós descartamos em casa, e eles estão trabalhando, eles estão sendo instrumentos de Deus. É muito importante a gente poder compreender isso e aí entender uma coisa. O Calvino tinha uma visão que eu gosto muito da palavra, para dizer assim, uma pessoa é verdadeiramente livre quando ela está no pleno exercício da sua vocação. E aí a vocação, que depois do Calvino continuou sendo utilizado muito como sendo uma palavra religiosa, aqui ganha essa perspectiva de que não é só religiosa, é espiritual. E aí nós fazemos uma diferença. Nem tudo que é religioso abarca todas as realidades da vida, mas tudo que é espiritual abarca todas as realidades da vida. Não dá para fazer aquela divisão, aquela separação entre mundo secular e mundo religioso. Na prática, existe mundo espiritual. Tudo é criação. Tudo é algo que glorifica ao Criador. Mas aí o Calvino chamava atenção para um detalhe. As atividades honestas. As atividades que fazem bem ao outro a partir daquilo que é honesto. Quando é honesto, ela acaba trazendo uma atualização espiritual para a vida do homem, mas ela precisa passar por esse princípio da honestidade, né? A Areli nos lembrando isso. Cláudio, eu estou usando uma outra revista, não é a revista que a gente está usando nesse tempo, tá? Fernando, vocês, cara, eu tenho orado por vocês. Eu sei que vocês, na burocracia do Estado, eu sei que você, especialmente na nossa situação aqui com relação ao financeiro, é profundamente um serviço a Deus. Quando eu penso sobre política também, eu sei que cada exercício, ele é um exercício espiritual, né? E você está fazendo um trabalho honesto, reconhecido, e isso faz com que nós fiquemos muito gratos a Deus, né? Muito bem, então o Calvino chamava atenção para o fato de que são aqueles trabalhos que são honestos. E aí vamos lembrar uma coisa, nós fazemos uma diferença entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nem tudo que é certo
não é pecado? Porque depende da cultura de cada lugar. Alguns lugares, algumas coisas que nós chamamos de certo, elas desagradam a Deus. Se elas desagradam a Deus, ela é pecaminosa. Então, o exercício profissional que agrada a Deus é aquele que, mesmo quando nós temos a certeza de que aquilo não é errado, mas desagrada a Deus, nós não devemos fazê-lo. Mas quando nós fazemos o nosso trabalho com honestidade, num trabalho que agrada a Deus, certamente nós estamos glorificando o Criador. E aí, de novo, a reforma traz para nós um princípio muito importante. Não existe, assim como não existe uma nobreza no religioso e uma menor valia no secular, também não existe uma valia maior entre o empresário e o gari. Os dois estão exercendo o seu trabalho, ou os dois estão exercendo a sua vocação. Talvez, num instante como esse, a gente fala assim, puxa vida, os médicos são muito importantes para nós. Verdade, os médicos nesse instante são muito importantes, assim como as enfermeiras e enfermeiros, assim como os técnicos, assim como as pessoas que trabalham na limpeza do hospital, assim como aqueles que trabalham na administração do hospital, assim como aqueles que trabalham na administração pública, assim como aqueles que estão fazendo o trabalho do gari na cidade. Então, todas as pessoas, elas exercem uma função espiritual. Isso nos leva a duas reflexões finais com relação a esse ponto. O lugar do trabalho, então, não é um lugar, vamos dizer, não é um lugar secular. Eu não gosto de ficar fazendo essa diferença, mas é só para a gente fazer a reflexão. O lugar do trabalho não é um lugar secular. O lugar do trabalho é um lugar reivindicado por Deus, porque tudo na criação pertence a Deus. Então, quando eu estou lá no púlpito pregando, eu estou num ambiente profundamente espiritual. Mas quando você, professor, está lá na escola ensinando, ou quando você que trabalha na administração pública está lá no seu ambiente de trabalho, ou quando você, mecânico, está lá na sua oficina, ou quando você, gari, está lá na rua fazendo limpeza, você está fazendo e atuando num ambiente profundamente espiritual. Então, eu posso olhar Deus me reformando todos os dias no meu trabalho. Deus agindo em mim no meu trabalho. Então, é preciso que a gente veja o trabalho de uma maneira diferente. E aí eu quero chamar a atenção para essa visão contemporânea que a revista nos apresenta aqui, a visão contemporânea do trabalho. A visão grega, nós vimos lá, ele coloca o trabalho como sendo uma coisa para escravos e animais. Os homens livres deveriam se dedicar a outras coisas. A visão medieval, o trabalho como um instrumento apenas para poder alcançar a maneira de eu alimentar o corpo, afligir a alma e agradar a Deus. A visão reformada, da influência renascentista e reformada, de que não, de que Deus é um artesão, capacitou o ser humano na criação para que o ser humano tivesse habilidades e assumisse a responsabilidade de cuidar da criação. Portanto, nós estamos capacitados por Deus para atuar na sociedade e ajudar na criação. Hoje em dia, o trabalho nem sempre tem sido visto dessa maneira. É comum alguns empregadores afligirem os seus empregados como os senhores afligiam escravos. É comum alguns trabalhos criarem condições subhumanas para o trabalhador. Desde o transporte nesses trens e ônibus malucos da cidade, até um subsalário, e os trabalhadores sofrendo condições horríveis a ponto de nós chegarmos hoje e sabermos que existem pessoas que ainda vivem como escravos no seu ambiente de trabalho. Quando eu subvalorizo a empregada doméstica,
e supervalorizo o advogado, eu não entendi a lógica do trabalho, a lógica espiritual. Então, gente, para a gente fechar o assunto da revista e abrir um pouquinho, se alguém quiser falar alguma coisa, aí a gente vai respondendo ou vai colocando a tua partilha aqui, tá? Ó, o trabalhador, a trabalhadora, precisam compreender o seu papel sacerdotal no mundo. O teu trabalho é algo espiritual. Entenda o seu trabalho como um serviço a Deus. Entenda o seu trabalho como uma adoração a Deus. Coloque as habilidades que Deus te deu a serviço da humanidade. Você vai estar ajudando a cuidar da terra. Entenda essa parte da criação como sendo a parte que Deus te deu. Agora, empregador, compreenda que o seu empregado é alguém que está servindo a Deus. Portanto, honre-o, dê-lhe condições de trabalho. A Rai está lembrando a nós o quanto que os trabalhadores bancários eles são afligidos, por exemplo, pelas metas quase inatingíveis. Exatamente. Então, cuidado, empregador, para que você não torne a vocação do teu funcionário como sendo um espaço de sofrimento. A vocação do seu funcionário precisa ser exercida como algo que agrada a Deus, e quando você lhe dá a condição de trabalho, você está permitindo que ele também agrade a Deus. Então, empregados e empregadores, vamos entender todos que nós estamos num profundo serviço a Deus. Quando a gente entender assim, nós saímos da visão grega de mundo e assumimos uma visão a partir da Renascença e a partir da Reforma, uma visão mais bíblica de trabalho. Então, assim, eu quero agradecer, porque a gente pode fazer essa reflexão juntos, porque nós usamos aí essa meia hora juntos aqui para refletir sobre isso, mas eu quero continuar fazendo isso então, animando o teu coração a se ver como instrumento de Deus e a se ver como aquele e aquela que promovem isso, patrocinam isso, que novas pessoas estejam crescendo espiritualmente, que novas pessoas estejam colocando suas vidas à disposição do Senhor no seu trabalho. E agora, nós estamos nesse tempo de honrar a Deus, honrando aquelas pessoas que Ele vocacionou para poder trabalhar na área da educação, na área da saúde, na área da família. Mas agora, nesse tempo de angústia, estamos aqui nos lembrando dos nossos trabalhadores da área da saúde e todos aqueles que administram essa causa, desde os burocratas, aqueles que trabalham com a administração pública, até aos pessoas que limpam os hospitais, os garis que limpam a rua, os garis que estão catando o lixo que nós descartamos. Cada pessoa dessa tem profunda importância diante de Deus. E eu queria abrir o espaço, se você quiser mandar uma mensagem para os trabalhadores, para alguém que você conhece especialmente, que você quer honrar aqui, para a gente poder citar, e nós usamos aí mais uns 5 minutos para isso, tá certo? Eu quero honrar mesmo os meus amigos, as minhas amigas, pessoas que trabalham na área de saúde, que eu encontro no consultório meu como psicólogo e que elas chegam lá muito cansadas e tensas nesse período. Então eu tenho orado por vocês e lembro de vocês. A Areli está nos lembrando aqui do Toninho, seu irmão, querido meu irmão, que trabalha como médico e que está, já lá onde ele está trabalhando no Amazonas, já teve 2 casos. Então a gente lembra de você, Toninho, e pede que Deus te abençoe. O Diego está dizendo, nesse período de crise, onde a empresa tem que fechar para preservar a vida mais do que nunca, os empresários têm que entender o instrumento de bênção que são e colocar as finanças em segundo plano. Ô Diego, que linda a tua lembrança, querido, que linda a tua lembrança. Os empresários merecem, primeiro, a nossa oração também, né? Alguns estão desesperados, porque não sabem o que fazer. Mas tomara que Deus abençoe também para que eles deem esse sentimento de serviço a Deus, que a questão agora maior não vai ser o lucro,
mas que a vida do seu empregado é de grande importância. Cláudio está saudando a doutora Marli, que colocou seu serviço à disposição da comunidade. Bert, meu grande amigo, que saudade de você. Quando eu penso em alguém trabalhador, eu lembro de você, viu? Você é um exemplo de trabalhador para mim. Cláudio lembrando da Marli mais uma vez, que colocou sua vida à disposição. O Silvio lembrando duas coisas que eu entendo que traz aflição ao trabalhador. Quando eu estou no trabalho só por salário, não pela vocação, e a injustiça ou falta de respeito por parte dos empregadores. Perfeito, perfeito, Silvio, é isso mesmo. É bom a gente poder lembrar isso agora. Nayara, honrar os profissionais da nossa igreja, Marli, Letícia, Mariana, Jéssica, todos os médicos, o Júnior se dispôs a me ajudar nessa coisa das mensagens. Nayara está dizendo obrigado para todo mundo, muito obrigado, viu? Tomara que a gente possa continuar tendo essa perspectiva de compreensão, de que Deus se utiliza de pessoas. Então, quando a gente para agora e ora pedindo, Deus, abençoa aquelas famílias que estão tristes lá no Irã, uma cultura que a gente não tem muito contato, né? A gente pede que Deus abençoe, e Ele abençoa usando o médico, usando a enfermeira, usando o psicólogo que ajuda, usando alguém, o lixeiro que vai lá tirar o lixo da casa. Deus está abençoando aquela pessoa lá. O Everton está lembrando aqui de honrar a Débora Rocha, a Letícia, que estão atuando na área, o Silvinho, Max, todas as pessoas nossas aí que estão atuando, que a gente vai se lembrando delas. A Nicole, né, que também está no seu dia a dia aí de hospital. Então, a gente está agradecido por vocês, viu? Jessiquinha, onde você... Desculpa, o Jessiquinha, né? O Jessiquinha não é para eu chamar mais, era quando ela era criança. A Jéssica, o Júnior que eu chamei, né? O Júnior é o Eliezer Saruê. O Gilberto está lembrando de honrar nossos governos, aos quais têm empenhados em minimizar essa pandemia. Quero honrar todos os meus amigos médicos, a Luana, todos os meus amigos médicos que trabalham na área de saúde, dizer que eles estão em meu coração em orações. Renata, Sayane, Mariana, Claudinho, Andrés, Fernanda. Já estou eu chorando aqui, né? Lembrando do quanto que essas pessoas ganham importância nesse tempo para a gente. É isso mesmo, a gente ora por vocês com muito carinho, tá? Voltando aqui na palavra do Gilberto, eu quero lembrar uma coisa. Gente, vamos aliviar um pouco, né? Esse não é tempo de campanha política, não dá para ficar criticando o governo como sendo uma forma de fazer política. O governo também alivia também, né? Pode aliviar um pouquinho, ainda não dá para colher louros. Eu já vi reportagens ontem já se colocando o Brasil como um exemplo. O Brasil não é exemplo ainda não, a coisa está começando por aqui e eu quero muito que o povo dê exemplo, mas eu quero agradecer aos governos quando eles estão se esforçando, né? Nós temos aqui em Rondônia um secretário de saúde, que eu pessoalmente não tenho intimidade ou convivência com ele, mas reconheço o esforço que ele tem tido, o trabalho de cada um, né? Quem está nos mandando abraço aí lá de Manaus, que Deus abençoe você. A Nayane está lembrando de novo da doutora Marli, está lembrando da Késia, que está lá em Brasília, servindo ao Senhor. O Everton está lembrando dos militares, né, que dão segurança nesse período de trabalho, outras áreas que estão precisando. Michel está lembrando de outras áreas aí, de pessoas que estão entrando em quarentena para poder servir. Nayane lembrando da doutora Marli, a Sabrina pedindo oração por sua tia que entrou no SAMU, e duas primas que estão no João Paulo II. Vamos orar por você sim, Sabrina, vamos parar no final agora e lembrar delas. A Maria de Nazaré, quero agradecer a todos os meus colegas de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, que Deus continue abençoando cada um, que lindo, que Deus continue cuidando. Késia, privilégio ter você nas nossas orações, viu? A Marisa está lembrando dos sobrinhos, das sobrinhas médicas foram citadas aqui, farmacêuticas, também tem as sobrinhas farmacêuticas, que Deus tenha misericórdia, use as suas vidas. Rai, lembrando de orar pelos nossos jovens, colocar à disposição dos idosos, perfeito. Várias pessoas que colocaram os jovens colocaram à disposição de fazer compra, ajudar os idosos.
O Gilberto está lembrando, gente, vamos partilhar pão com quem necessita, vamos fazer pequenos lanches e partilhar com quem está do lado. Esse vai ser um tempo muito difícil para todo mundo. A Emanuele está lembrando, o Manu está lembrando dos seus colegas de trabalho que estão na rua, sim, cuidando de nós. É verdade, Manu, alguém já lembrou aqui da segurança. A gente agradece muito vocês, o Manu, do trabalho. Luiz Carlos, pastor, quero lembrar, mandar um alô aos trabalhadores da segurança pública. Perfeito, Luiz Carlos. Seja da área militar, seja da área civil. Muito obrigado por vocês, pelo trabalho de cada um. A Ieda está mandando um abraço a todo mundo que está assistindo, lembrando da oração, desejando que Deus abençoe e cuide de cada um. A Silvia está mandando um abraço e oração por todos eles. Quero lembrar aqui da Evelyn. Que deixa suas duas crianças e vai para o Semetron, no meio de tanto risco. Obrigado, Evelyn, esposa do pastor Daniel. Obrigado por você, obrigado pelos seus colegas, tá? Obrigado por cada um de vocês que tem dedicado suas vidas para poder cuidar da sociedade nesse tempo. Você tem sido instrumento de Deus. Renata, parabéns, é valorizar a todos. Precisamos ver e ampliar a visão dos profissionais de saúde, que infelizmente tem sido restrita a algumas especialidades. Exato. Perfeito isso, querida. Perfeito isso, Renata. Muitas vezes a gente acha que profissional de saúde é apenas um médico, né? As coisas não passam por aí. Fernando, que Deus encha de sabedoria nossas autoridades responsáveis por definir as estratégias para enfrentamento dessa crise de saúde e da crise econômica que se seguirá. Peço oração especialmente pelo governador Marcos Rocha e pelo secretário de saúde, Fernando Máximo. Ô Fernando, é verdade, eu estava lembrando e citando o doutor Fernando Máximo aqui e agradeço muito, viu, a Deus por ele, por vocês aí da área econômica, pelo governador, pelo presidente. Esse é um tempo em que não se faz política, né? Esse é um tempo em que se ora e pede a Deus por aqueles que estão sendo instrumentos dele. Quando a gente ora, Deus os usa para nos abençoar. E o Dete, obrigado, querida. Um abraço aí de Manaus. Deus abençoe vocês aí, tá? Gessé, feliz porque a gente pode parar no domingo de manhã e ter esse tempo de meditação. Muito obrigado, viu? A Maria Vieira, pastor, eu estou muito feliz com o meu trabalho. Que bom, Maria, isso é um privilégio. Entendo que há um propósito de Deus. Há situações que atribulam minha alma, mas faz parte e continuo seguindo, lutando para que as situações não tomem proporções tão grandes. Já pensei em desistir, mas não me vejo em outra área. Sei que todas têm o seu valor, todas, sem exceção. Não é fácil, mas é possível. Atuo na educação há 23 anos. Aliás, com maestria, né? Você é reconhecida pelo teu trabalho. Que escolhi como estilo de vida. Ao entrar na sala de aula, penso que aquele aluno, aluna, é amado ou amada por alguém, principalmente por Deus. Minha responsabilidade é grande, estou com alguém que é muito precioso. Meu chamado é precioso, sou professora. Fui separada para isso. Que bom. Graças a Deus por você. Jonara, abraço para ti, Jonara. Lá onde você está, nesse tempo de mudanças aí, né, de tantas coisas diferentes onde você está vivendo e a tua viagem de volta, que Deus te abençoe, viu? A gente está esperando você. Verone, trabalhadores dos supermercados, obrigado, gente, obrigado por vocês estarem aí se dispondo e ajudando. Aqueles que estão entregando, inclusive, nas casas, muito obrigado por vocês. Silvia, orações, exatamente, as pessoas que trabalham nos mercados. A gente está precisando tanto de vocês nesse tempo. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Isso é uma forma de Deus nos abençoar através da sua vida e nós ficamos muito gratos pela sua vida, pelo seu trabalho. Valeu, Mauro. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado. Obrigado por você, que Deus abençoe você, a Ana, Deus abençoe o bebezinho de vocês, Deus abençoe sua família, aquilo que está sendo construído junto por você, e que você possa continuar se colocando como instrumento de Deus também na tua área. Você sabe o quanto vocês estão sendo úteis nesse tempo na vida de todo mundo, né? Mas tá bom, gente, então, que bom que a gente pode estar terminando esse momento com alegria, porque nós temos um Deus que continua cuidando da sua criação. E continua cuidando da sua criação através das pessoas, né? Nós não somos gregos e nem somos influenciados pela filosofia grega de achar que o trabalho é um peso. Nós não somos medievais
e não achamos que o trabalho é só um instrumento para alimentar o nosso corpo, ou afligir a nossa alma, ou agradar a Deus pura e simplesmente. Nosso trabalho é um instrumento de Deus na sociedade para administrar a vida. E assim, seja o gari, seja o mecânico, seja o médico, seja o advogado, seja o administrador público, seja o servidor público como Vieira, meu amigo lá de Rolim, seja quem for que estiver fazendo um trabalho honesto, ele está fazendo um trabalho que glorifica o Criador e abençoa a criação. Então, nesse tempo, nós estamos aqui agradecendo a Deus pelo nosso trabalho, agradecendo a Deus porque a gente pode receber cuidado do Senhor, mas ao mesmo tempo nós queremos orar e pedir misericórdia de Deus sobre aqueles que não têm trabalho, sobre aqueles que estão desempregados desse tempo, sobre aqueles que ficarão desempregados por conta dessa crise toda, que a gente possa continuar dependendo de Deus. Então, Priscila, você está corretíssima, lembrar da gente orar pelos moradores de rua. Muitas pessoas. Essa semana eu falei com alguém na rua para saber como é que estava o nível de conhecimento dele da crise, ele não está nem sabendo direito o que está acontecendo. Então, isso mostra o quanto que essas pessoas estão suscetíveis, né? Então, obrigado, Priscila, pela lembrança. Nós vamos lembrar de orar por essas pessoas que moram nas ruas, que não têm emprego nesse tempo, que estão vivendo tempo de muita dificuldade. Raio, obrigado. A gente lembrar de você aí, que está no seu período de férias, e que Deus possa continuar te abençoando, tá? E Deus possa continuar te cuidando. A gente fica muito grato por cada um, e nós vamos orar ao Senhor. A gente pode orar ao Senhor, e aí a gente está fazendo um convite. Você que segue no Face, eu tenho várias pessoas que seguem no Face, a gente tem o Instagram da Igreja Presbiteriana, que é IP Gileade. IP Gileade. Lá nós temos o nosso Instagram, onde está sendo publicado também vídeos e o que está acontecendo. Hoje, às 19 horas, nós vamos ter o culto. O nosso culto vai ser retransmitido lá da igreja. Nós vamos lá, 5 pessoas, no máximo, né? E elas vão estar cantando. A gente quer tentar manter algumas rotinas, para nós não nos perdermos nesse tempo, senão a gente se perde um pouquinho. Nós podemos manter as nossas rotinas, tá? Então nós reunimos hoje 9 horas, 9h30 aqui para a escola bíblica, estamos fazendo aqui. 19 horas a gente vai ter o culto, e lá no Instagram da igreja IP Gileade vai estar sendo transmitido. A gente quer, no YouTube também, esses vídeos todos estarão depois, no YouTube, tanto meu quanto da igreja. O da igreja também é IP Gileade. IPB Gileade. Então a gente vai estar também colocando lá no Instagram meu, no Instagram da igreja, mas a noite vai estar sendo passada, e a gente quer convidar você para entrar e participar com a gente. E aí essas lembranças, gente, as noites, para a gente poder manter um bate-papo, as noites eu vou estar por volta das 20 horas, eu vou estar tirando sempre um tempinho para entrar aqui, para a gente poder conversar, tá? A Graziela está fazendo uma sugestão, né? As escolas que estão fechadas poderiam abrigar esses moradores de rua nesse tempo, até para protegê-lo. Tá aí, Fernando? Quem sabe isso pode ser levado numa discussão para governos, né? Como é que essas pessoas da rua estarão sendo protegidas nesse tempo? Os moradores de rua. Existe a possibilidade de essas pessoas serem acolhidas em escolas para poder serem ajudadas? Essa é uma ideia, né? Marcos, você, querido, eu tenho um carinho enorme por você, Marcos. Eu sou muito grato pela tua vida e agradeço muito também. Eu sei que você é desses trabalhadores, cara, trabalhadores mesmo, que Deus usa aí para poder abençoar a sociedade, tá? Muito obrigado por você. Gente, feito o convite, o convite é 19 horas hoje,
no Instagram da Igreja Presbiteriana IPB Gilead ou IP Gilead, agora eu estou na dúvida aqui, eu acho que é IP Gilead. E também a gente vai estar partilhando às noites, conversando um pouquinho juntos aqui, por volta das 20 horas todos os dias, tá? Grande abraço para todo mundo, vamos orar? Pai Celeste, o nosso coração é muito grato ao Senhor pelo nosso trabalho. Muito obrigado, porque o Senhor nos tem dado emprego. Muito obrigado, porque nós temos podido servir ao Senhor através da nossa profissão. Cada um que está participando aqui, cada um que vai assistir depois, a gente está agradecendo ao Senhor pelos nossos empregos. Estamos clamando misericórdia do Senhor sobre quem está enfermo, sobre quem perdeu famílias, sobre quem vai ficar enfermo nesses dias. Tem misericórdia, Pai. Alivia as dores, consola a alma de cada um, Pai Santo. Nós pedimos o cuidado e o cuidado especial do Senhor com aquelas pessoas que não têm famílias, que estão nas ruas, que estão limitadas pelas suas condições sociais e financeiras, aquelas pessoas que não têm nem sabonete para poder lavar suas mãos as tantas vezes que são necessários. Queremos pedir profunda misericórdia do Senhor, ó Deus, daqueles que são empobrecidos pela sociedade e que não têm condições agora de se cuidar direito. Ó Deus, olha para a nossa terra com misericórdia. Nós somos pecadores, sim. Nós merecemos qualquer coisa que aconteça conosco, mas nós precisamos da Tua graça, Pai. Precisamos da Tua misericórdia. Queremos colocar diante do Senhor a vida de cada profissional em cada área, que nesse tempo está tendo que se dedicar mais do que o normal por causa dessa pandemia. Seja o profissional da saúde, o profissional do mercado, o profissional que serve de alguma maneira. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem se utilizado dessas pessoas para poder abençoar. Pai, anima o nosso coração, não nos deixe sucumbir pela tristeza, pela ansiedade, pela preocupação. Anima o nosso coração, Pai. Nós precisamos de Ti. Oramos por todas as pessoas que nesse instante podem colocar a sua vida de alguma maneira à disposição do outro, para que o Senhor nos desperte, para que o Senhor nos use e para que a gente consiga ser útil nas Tuas mãos e abençoar. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse recurso tecnológico, muito obrigado, Deus, porque nós podemos Te servir e nós queremos Te servir. Então, obrigado por quem está empregado. Tem misericórdia de quem não tem emprego. Tem misericórdia do empresário, Deus, que nesse tempo vai passar um arroxo, um aperto muito grande. Deus, que eles sejam sustentados por Ti e eles possam sustentar ao máximo o trabalho dos seus funcionários. Tem misericórdia, Deus. O nosso clamor nessa manhã é: tem misericórdia. Nós Te agradecemos pela Tua presença. Nós agradecemos porque o Senhor é a nossa esperança. Nós agradecemos porque temos a quem buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Um abraço para todo mundo. Fica na paz.